Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá continuar. Ok, vamos à continuação da aula passada. Ok, a continuação da última aula ainda sobre a estrutura do mercado. Agora vamos para a parte mais emocionante disto aqui, que é lidar diretamente com os gráficos. Vamos deixar aquela teoria toda para trás. Vamos focar aqui na parte onde você vai entender concretamente como é que funciona essa coisa de estrutura do mercado, o que é isso de estrutura do mercado, ok? Bom, nós estamos aqui no tempo gráfico de H4. Você já sabe o que é um tempo gráfico, isto está nas aulas básicas, e se ainda não sabe, eu não sei o que é que você está a fazer aqui, ok? Se você ainda não sabe o que é um tempo gráfico, são time frames, eu não sei por que você está aqui, porque a ideia é passar primeiro para as aulas básicas, que é para entender alguns termos, alguns conceitos, e depois vir para aqui, para a parte avançada. Então, se você não sabe o que é tempo gráfico, não vamos nos entender, não vamos nos entender. Mas ok, vamos lá. Só para recapitular um bocadinho. O tempo gráfico determina o período em que cada uma dessas velas foi formada, ok? Num tempo gráfico da H4, significa que cada uma destas velas levou até 4 horas para se formar. E vocês podem ver que o tempo conta aqui. Ou seja, esta vela que está a formar-se agora já está com menos de uma hora, ok? Com menos de uma hora para terminar o seu período, ou melhor, para fechar a vela. Já está com menos de uma hora, tá? Faltam só 51 minutos para encerrar esta vela. Os infelizes já passaram 3 horas que esta vela está aberta. E uma vela de H4, ou seja, uma vela de H4 completa é formada por 4 velas de uma hora, ok? 4 velas de uma hora. Então, é só para recapitular. E assim como uma vela de uma hora é formada por 15 velas ou seja, por 4 velas de 15 minutos, ok? Então, é sobre isto. O tempo gráfico é mais para teres mais detalhes sobre o que ocorreu em um determinado tempo, ou seja, em um determinado período, ok? Dá para perceber aqui que, por exemplo, se estávamos aqui no 4 horas e na abertura o preço começou a cair, né? Ou seja, nas últimas 3 horas o preço está em queda. Se tu fores para uma hora, vais perceber que temos pelo menos 3 velas formadas para queda, que é esta aqui a primeira, a segunda, a terceira e a quarta que está-se a formar agora nestes 50 minutos que faltam, tanto para encerrar esta vela de uma hora e aquela de 4 horas, ok? Estás a ver? Já fomos aqui quase 5 minutos só a fazer uma revisão de algo que você devia ter feito lá nas aulas básicas. Então, se ainda não dominas isto de tempo gráfico, time frames, velas, por favor, para esta aula agora e vai lá ver, ok? Vai lá ver, não queremos atrapalhados aqui. Ok, vamos para aquilo que importa. Estrutura do mercado. Nós já dissemos que a primeira coisa que vamos fazer ao abrir um gráfico é procurar identificar se estamos numa tendência de alta ou de queda, ok? Tendência de alta ou de queda. O que nós já sabemos é que é uma tendência de alta, o preço tende a formar, vamos lá aqui recapitular, tende a formar topos e fundos mais baixos. Então, ou seja, tem uma ideia de que tendência nós estamos aqui perante, ok? Isto aqui é o movimento que o preço vai fazer uma tendência de alta. Falamos também sobre a tendência primária e a tendência interna, neste caso a estrutura interna, ok? Que é um movimento, a estrutura interna que é um movimento que vai ocorrer entre o swing high e o swing low, ok? Então, vamos lá aqui observar este gráfico com mais detalhes. Nós vimos que o preço começou aqui a formar um movimento de alta, ok? E veio para aqui, depois caiu até aqui. E de seguida daqui, ele subiu até aqui. Ou seja, estamos a identificar aqui a estrutura, ok? Tivemos um high ali, outro high low aqui. Tivemos aqui também, tivemos uma retração para aqui. Tivemos uma impulsão para aqui, tivemos uma retração para aqui. Tivemos uma impulsão para aqui e neste exato momento estamos a ter o que? Uma retração, ok? Só por estes movimentos anteriores nós já sabemos que o preço está em um movimento de alta.
E nós dissemos que o movimento de impulsão vai ser aquele movimento mais longo que o preço vai fazer, ok? E a retração vai ser o movimento mais curto que ele vai fazer sem romper o fundo anterior, porque estamos em uma tendência de alta. Ou seja, se a tendência é de alta, o preço não deve romper o fundo anterior, deve romper o topo, mantendo a direção de alta, obviamente, ok? Então, já sabemos qual é a nossa estrutura. Já identificamos aqui a nossa tendência. Ou ainda não está claro? Tá bom, vou repetir mais uma vez. Aqui o preço subiu, subiu de novo, retraiu, deu um movimento de impulsão, deu um movimento de retração, deu um movimento de impulsão, deu um movimento de retração, deu um movimento de impulsão e está a dar agora um movimento de retração. E até agora não sabemos até onde este movimento de retração vai continuar. Provavelmente na tendência secundária, ou seja, na estrutura interna, o preço vai fazer aquilo que nós dissemos, que é formar topos de fundos mais baixos e de seguida continuar com um movimento de impulsão até romper o topo novo, esse que é o topo recente, ok? Provavelmente é o que vai acontecer. Ainda não temos essa certeza. Para isso teremos que ter mais detalhes, ok? Vocês vão perceber como é que nós tiramos esses detalhes, ok? Aqui o foco é dominar a estrutura, para começar, ok? Saber como é que esta estrutura funciona. Já identificamos aqui a estrutura de alta. Pronto. O que eu vou fazer agora é procurar identificar o meu swing high e o meu swing low. Se a estrutura é de alta, já é um certo no nosso checklist, ok? Já é um certo, já sabemos para onde é que o preço está se mover. Então já sabemos que se o preço está em uma estrutura de alta, nossa posição agora é observar por oportunidades de compra, ok? É certo que podem sim existir oportunidades de venda durante uma tendência de alta, nesse caso no momento de retração. É claro que pode sim haver esta oportunidade, mas não é ético, não é bonito e é correr um risco maior entrar contra a tendência primária. Ou seja, se tu já identificaste que o mercado vai para cima e tu decides vender, é como se tu estivesse a entrar em contramão. Tu estás numa estrada, não sei se vocês conduzem, mas até quem não conduz já tem noção de que se a estrada é, vamos lá, existem dois sentidos numa estrada, né? Que pode ser um que vai no sentido, vou dizer, direito, outro no sentido esquerdo, né? Existem sentidos contrários, né? Um vai a baixa, ou melhor, estamos na N4, para quem conhece a N4, um vai a baixa e outro vai à cidade amatória, ok? Existem lá sentidos diferentes, ok? O lado esquerdo e o lado direito. Se tu que estás a ir para para baixo, passares para o lado direito, estás a entrar no sentido contrário. Então isso vai te causar um acidente. O mesmo acontece aqui. Se tu entrar no sentido contrário, a probabilidade de tu teres um acidente, que é perder o teu capital, é maior, ok? Essa probabilidade é maior. Então, nunca entrar contra a estrutura. Eu sei que vocês são teimosos, vão se fazer de entrar e vão ter perdas, mas quanto menos exposto ao mercado tu tiveres, menor serão as tuas perdas. Então, foca em fazer o que funciona, o que é certo, ok? Vamos lá marcar aqui os swing highs e os swing lows. O que é que nós dissemos sobre o swing high e swing low? Nós dissemos que o swing high vai ser o topo máximo que o preço alcançou depois de um break of structure, depois de um BOS, ok? E o swing low vai ser o topo, o fundo máximo que ele, o fundo máximo, não sei se é correto dizer isso, mas ok, o fundo máximo que ele criou antes do BOS, ou seja, o fundo que originou o BOS. E nós já dissemos que nós tivemos o nosso último BOS aqui, ok? Este foi o nosso último break of structure, ok? Esse aqui foi o nosso último break of structure. Então, se nós estamos a dizer que este foi o nosso último break of structure e este aqui é o nosso movimento de impulsão, então significa que este fundo aqui é o fundo que originou este break of structure, ou seja, que deu início ao movimento de impulsão que veio originar o break of structure. Então,
este vai ser o nosso swing low, ok? Este vai ser o nosso swing low, é assim que nós marcamos isto. Este vai ser o nosso swing low. E se este é o nosso swing low e este é o topo máximo que o preço alcançou até agora e iniciou este movimento de rotação, então este vai ser o nosso swing high, ok? Este vai ser o nosso swing high, o nosso topo máximo. Lá aqui, eu gosto das coisas organizadas, bonitinhas aqui. Este vai ser o nosso swing high, ok? SH. Então, nós já dissemos que tudo que ocorre dentro, ou melhor, entre o swing low e o swing high é estrutura interna. Para termos mais detalhes dessa estrutura interna, nós vamos para um tempo gráfico menor em relação a este que é o que nós usamos agora. Em termos gerais, eu utilizo H4 para a estrutura primária e H1 para a estrutura interna, ok? Ou melhor, H4 para a estrutura primária e depois utilizo H1, M15 e M5 para a estrutura interna. Então vamos lá aqui. Se já definimos a estrutura primária no H4, já sabemos qual é o nosso swing high, qual é o nosso swing low. Já sabemos também onde é que houve o nosso BOS. E fora isso também já sabemos que temos aqui, estamos aqui perante uma estrutura de alta. Eu vou passar para o gráfico de 1 hora para ter mais detalhes dessa estrutura interna, ok? Que é aqui onde nós vamos observar já aqueles conceitos de choque. Ok? Aquele conceito de choque que nós falamos, lembra, né? É aqui onde vamos observar aquilo. Nós dissemos que dentro de uma estrutura, ou seja, que entre o swing low e o swing high, nós teremos aquilo que é a estrutura interna, né? Vamos lá identificar essa estrutura interna aqui. Dá para ver aqui que tivemos este movimento de alta, tivemos esta retração, tivemos este movimento de alta, tivemos esta retração, este movimento de alta, esta retração, assim sucessivamente, ok? Isto aqui é que representa a estrutura interna. Este movimento aqui é o que representa a estrutura interna. Este aqui é um movimento que representa a estrutura interna. E nessa estrutura interna tu terás múltiplas oportunidades de entrada a favor da tendência primária. E de seguida, deixa-me colocar isto aqui bem mais bonitinho, bem mais limpo, ok? Já sabemos que okay, este aqui é o nosso swing high e nós queremos identificar aqui o nosso choke, o change of current, ok? O que nos mostra que o movimento de impulsão, queremos saber se este movimento de impulsão aqui realmente terminou, estamos a entrar agora para uma retração ou já entramos para uma retração. É isso que nós queremos saber aqui. Então, como é que fazemos isso? Como é que nós vamos descobrir isso? Simples, é através do choke. Se dissermos que dentro da estrutura primária, ou seja, na estrutura interna, o preço vai formar este movimento também de alta queda, ou melhor, impulsão, retração. Nós vamos observar onde é que ele rompeu o último fundo dentro da estrutura interna numa tendência de alta. Repito, para perceber se o movimento de impulsão terminou ou não, nós observamos por um rompimento de um fundo durante a estrutura, ou melhor, dentro da estrutura interna na tendência primária. A tendência primária aqui é a tendência de alta, ok? Já sabemos que é a tendência de alta. Então, agora estamos à procura de um choque. Então, o choque, neste caso, terá se originado aqui. Aqui, quando o preço rompeu este fundo aqui, ok? Ou seja, nem foi aqui, foi com este aqui que ele rompeu, né? Este fundo aqui. Então, como é que marcamos isto aqui nós? Já sabemos como é que marcamos. Vocês viram lá no gráfico isto aqui, você viu isto, ok? Tivemos aqui, este aqui é o nosso último fundo, né? E este fundo foi quebrado aqui. Este fundo foi quebrado aqui. O que significa que temos aqui um choque. Atenção! O choque não significa quebra de tendência. Não. O choque é
change of current. Aqui o choque representa o fim de um movimento de impulsão para dar início ao movimento de retração, assim como também representa o fim de um movimento de retração para dar início ao movimento de impulsão. Isto é o que nos permite saber se o preço vai continuar a retrair ou se vai começar a dar impulso e vice-versa, ok? Isto é que vai nos ajudar a refinar as nossas entradas, ok? Eu, por exemplo, aqui já identifiquei uma oportunidade de venda, mas estamos perante uma estrutura de queda, então não é bonito para mim vender. Mas também, por outro lado, dá para ver aqui que houve um choque, ok? Bem mais detalhado aqui, bem mais detalhado para quem já compreende, né? Mas por enquanto vamos focar nisto aqui que é para não te atrapalhar muito, ok? Para não te atrapalhar muito. Já identificamos aqui o choque, ok? Eu vou repetir isto aqui mais uma vez. Eu sei que a aula vai ficar um pouco longa, parece chato, mas é importante isto aqui. Okay? Isto é importante. Primeiro passo ao abrir um gráfico, identificar a tendência, ok? Identificar a tendência, marcar os high e os high lows, ok? Aqui já sabemos que a tendência é de alta, o preço está a mover-se para cima. Isto é como uma montanha russa, okay? Você já sabe como é que funciona. É só questão de um bocadinho mais de lógica, ok? Então, deixa só ver aqui. Primeiro passo, identificar a tendência. Segundo passo, identificar o swing low o BOS e o swing high. Bom, na verdade, para poder identificar o swing high e o swing low, primeiro precisa identificar o BOS, claramente, ok? O BOS. Então, de seguida, vais identificar o change of current, o choque, ok? Procurar saber quando é que esta retração, este movimento de impulsão vai parar, ou se já parou. Isto aqui é através do choque. Como nós dissemos aqui, vimos aqui que houve daqui um movimento de alta, depois de retração, alta, seguindo a favor da tendência primária, mas de seguida, na estrutura interna, tivemos um rompimento, o que significa choque, ok? Que significa que o movimento de impulsão, terminou, iniciou agora o movimento de retração, ok? Então o preço obviamente vai continuar neste movimento aqui, deixa-me marcar aqui, ele vai continuar neste movimento aqui, ok? Isto aqui vai parecer uma estrutura de queda, mas não é a estrutura interna, ok? Depois, durante esta estrutura interna, nós vamos esperar que o preço nos dê um outro choque, ok? Se ele está agora a formar a estrutura interna, vamos esperar que ele nos dê um outro choque, que pode ser mais ou menos aqui, para que possamos ter uma oportunidade de continuar a compra até romper lá o topo, ok? Então, meu amigo, minha amiga, família, é sobre isso. Repita esta aula. Vamos lá procurar aqui por um cenário. É uma estrutura de queda, ok? Este aqui também é uma estrutura de alta, dá para perceber aqui. Deixa eu remover estes desenhos. Mas dá para perceber aqui claramente que este aqui também está em uma estrutura de alta, ok? Dá para perceber claramente aqui. E temos também aqui um exemplo de um mercado lateralizado, que este aqui. Lembra que eu disse que no mercado lateralizado nós negociamos, porque nós não negociamos, porque nós sabemos exatamente para onde que ele vai se mover, esta bagunça aqui, ok? Isto aqui nós não negociamos, nós queremos ver topos e fundos a serem quebrados,
nós queremos clareza. Queremos isto aqui. Por exemplo, aqui tínhamos uma estrutura de queda e depois tivemos aqui um rompimento. A estrutura mudou para alta. Lembram disso? Falamos disto aqui na última aula. Ok? Então, repita isto. Repita esta aula aqui. Vamos ver isto. Mas aqui estamos à procura de um cenário de queda. Vamos ver se conseguimos encontrar um cenário de queda. Aqui temos um outro cenário de reversão de tendência. Temos aqui um outro cenário. Vamos lá. Temos aqui um cenário muito bonito de reversão de tendência. Nós dissemos que a reversão de tendência ocorre na tendência na estrutura primária e não na estrutura interna. Na estrutura interna ocorre reversão de movimento de impulsão para movimento de retração, ok? Mas a tendência mantém-se. Então, se vimos aqui, temos aqui movimento de impulsão, tivemos uma retração, tivemos uma impulsão, tivemos uma retração, tivemos uma impulsão, ok? Tivemos uma impulsão aqui, sim, e tivemos uma retração aqui, outra impulsão aqui. Contudo, depois desta impulsão, houve este rompimento aqui. Ou seja, o último fundo foi rompido, que não devia ter acontecido. Significa que este fundo aqui passou a ser fraco. Então, agora o poder está com os vendedores. O preço acabou retraindo para aqui e continuou agora já a formar topos e fundos mais baixos, o que significa que houve aqui uma mudança na estrutura. Mas também viemos ver aqui que depois de ter formado este fundo e rompido o fundo anterior, este aqui deveria ter sido um topo forte, mas não foi quebrado. O que significa que agora estamos perante uma estrutura de alta, ou seja, uma tendência de alta que está a iniciar. Então, qual é que vai ser o nosso posicionamento aqui? Já sabemos que essa tendência de alta está a iniciar. Então, se essa tendência de alta está a iniciar, e este aqui foi o nosso BOS, presta atenção nisto, estamos a fazer uma análise aqui ao vivo, ok? Essas aulas vão ser assim, dinâmicas, porque vocês vão aprender isto na prática, então essas aulas vão ser assim. Então, tivemos ali um BOS, já sabemos que depois de um BOS temos que identificar o nosso swing low e o nosso swing high, ok? Então este aqui é o nosso swing low e este aqui representa o nosso swing high. Então, se este aqui é o nosso swing high, nós devemos procurar saber agora que, ok, depois de um BOS que é causado por um movimento de impulsão, ocorre uma retração. Falamos disso na aula passada, tá? É só repetir. Depois de um BOS que ocorre durante o movimento de impulsão, vai haver um movimento de retração, que é onde o gráfico volta para pegar fôlego e continuar a subir. Então, nós precisamos saber quando é que este movimento de impulsão termina, ou quando é que este movimento de impulsão vai terminar. É aí onde vamos descer para o H1, ou para um tempo gráfico menor, para observar o que é a estrutura interna. Esta aqui é a nossa estrutura interna. Já vimos aqui que a nossa estrutura interna começa aqui, onde o preço vai formando estes fundos e topos mais altos, ok? Porque a estrutura é de alta, ele vai fazer esta brincadeira aqui. Só que, depois dele ter formado este último fundo aqui, né? Que foi antecedido por este rompimento aqui, que rompeu aqui, o preço veio com força e deu este choque, ok? Deu este choque originando um movimento de retração, ok? O que significa que aqui que o preço vai continuar a retrair, formando topos de fundos mais baixos, até que novamente ele venha nos dar um choque como confirmação para a continuação da tendência primária, que é a tendência de alta, ok? É aqui que nós vamos procurar por oportunidades de compra. E volto a repetir aqui, obviamente, em um movimento de retração, haverão oportunidades de venda, mas isto é uma coisa que nós vamos ver lá mais para frente, que é para poder saber
quando é que esta oportunidade de venda pode ou não ser aproveitada. Mas, em termos gerais, nós não negociamos contra a tendência, ok? Bom, para esta não ficar muito longa, nós vamos parar por aqui. Mandem as vossas dúvidas para o grupo. Revejam essa aula 2, 3 vezes. Façam anotações. E na próxima aula nós vamos procurar por uma oportunidade Vamos procurar por uma oportunidade, não. Por um exemplo que se refira a uma reversão de queda para alta. Aliás, já fizemos isto aqui agora. É isso. É isso. É só repetir estas aulas. Lembrar que em uma estrutura de queda, o preço forma fundos e topos mais baixos, como ele fez aqui, ok? Temos fundo, temos topo, temos fundo, temos topo, temos fundo, temos topo, temos fundo, temos topo, fundo, topo, fundo, ok? Topo e fundo, depois foi romper aqui, deu o choque, ok? E assim sucessivamente. Então, repitam isto, por favor, não seja preguiçoso. As dúvidas, mande para o grupo, eu estarei lá para responder. Mais uma vez, muito obrigado por ter confiado e nos vemos na próxima aula. Brindaremos.